Olá estrelinhas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e este será o primeiro de uma série a contar a história de várias figuras mitológicas e históricas ao longo do tempo. A primeira figura que iremos falar neste vídeo será o Gilgamesh, portanto deixem já o like e comentem qual será a próxima figura histórica ou mitológica de que iremos falar. Já ouviste falar de Hércules, Aquiles ou até mesmo o rei Artur? E se eu te dissesse que existe um herói muito antes deles, um rei cuja história foi escrita há mais de 4.000 anos e que influenciou praticamente toda a literatura épica que veio depois? Este herói é o Gilgamesh. E hoje vais descobrir um pouco sobre a sua história que continua fascinando arqueólogos, historiadores e até mesmo amantes de mitologia até os dias de hoje. Imagina uma cidade cercada por muralhas no coração da antiga Mesopotâmia. Ali governava um rei extremamente poderoso, 2/3 divino e 1/3 humano. O seu nome era Gilgamesh, mas, apesar da sua força extraordinária, ele tinha um problema. Ele era um governante arrogante e abusava do seu poder. O povo, então, desesperado, decidiu pedir ajuda aos deuses. E foi aí que começou uma das maiores histórias já contadas. Gilgamesh teria sido então um rei de Uruk, localizada na atual região do Iraque, em, mais ou menos, 2700 a.C. Embora existissem indícios de que ele seria uma figura histórica, a maior parte do que sabemos sobre ele veio da epopeia de Gilgamesh, considerada a obra literária mais preservada da humanidade. Este texto foi gravado numa placa de argila com escrita cuneiforme e permaneceu enterrado milhares de anos até ser descoberto no século XIX. Para equilibrar os poderes de Gilgamesh, os deuses criaram Enkidu. Ele era um homem selvagem que vivia com animais, era forte, livre e completamente distante da civilização. Depois de ser integrado no mundo humano, Enkidu desafiou Gilgamesh na cidade de Uruk. Os dois então travaram uma batalha gigantesca, mas nenhum conseguiu derrotar o outro. Em vez disso, nasceu uma amizade tão profunda que mudaria até o destino de ambos. Essa amizade é então o verdadeiro coração desta história. Agora unidos, Gilgamesh e Enkidu decidiram então buscar pela fama eterna. A sua primeira grande missão foi enfrentar um Bamba, que era um monstruoso guardião da floresta de cedros. Depois desta batalha épica, eles derrotaram então o gigante, mas as suas ações despertaram a ira dos deuses. Logo depois, a deusa Ishtar se apaixonou por Gilgamesh. Ele rejeitou todas as suas investidas e ainda a lembrou dos trágicos destinos dos seus antigos amantes. Humilhada, Ishtar pede ao seu pai que envie o poderoso touro celestial para destruir então o reino de Gilgamesh Uruk. Mais uma vez, Gilgamesh e Enkidu vencem este touro celestial. Só que desta vez os deuses decidiram que alguém teria que pagar o preço. Com punição, Enkidu adoeceu gravemente. Após dias de sofrimentos, ele acabou por morrer. Este momento se transformou completamente em Gilgamesh. Pela primeira vez, o rei percebeu que nem mesmo os maiores heróis conseguem escapar à morte. Em vez disso, no lugar surgiu um homem consumido pelo medo de perder a própria vida. Determinado a vencer a morte, Gilgamesh partiu numa longa jornada para encontrar Utnapishtim, o único homem que recebeu dos deuses o dom da vida eterna. Durante estas viagens ele atravessou desertos, montanhas, mares e enfrentou criaturas fantásticas, até que finalmente encontrou Utnapishtim. E então ele contou-lhe uma história surpreendente. Muito antes, os deuses haviam enviado um grande dilúvio para destruir a humanidade. Mas Utnapishtim recebeu um aviso divino, construiu uma enorme embarcação e salvou a sua família e diversos animais. Esta parte da história é então uma semelhança narrativa com a história bíblica de Noé, e isso é um dos aspectos mais discutidos pelos estudiosos até hoje. Será que realmente foi uma inspiração? Será que realmente ele já teria ouvido esta história? Mas é um pouco... Será que Noé, ou quem escreveu a história de Noé, realmente se inspirou nesta história de Gilgamesh? Pois, nem eu, nem tu, nem os estudiosos até hoje conseguiram perceber então qual seria o verdadeiro laço entre estas duas narrativas.
Foi então que o Dnapistin revelou que existia uma planta capaz de devolver a juventude. Depois de enormes dificuldades, Gilgamesh finalmente conseguiu encontrá-la. Mas, enquanto descansava na sua longa viagem de volta, uma serpente roubou essa planta e desapareceu. Esta mesma serpente trocou de pele e rejuvenesceu. Gilgamesh, ao ver aquela situação, apenas observou. Neste momento ele entendeu que a imortalidade nunca foi destinada aos seres humanos. Sem conquistar a vida eterna, Gilgamesh voltou então para Uruk. Ao olhar para as gigantes muralhas da cidade que ajudou a construir, compreendeu que o verdadeiro legado não estava em viver para sempre. Estava nas obras que deixava, nas pessoas que influenciava e nas histórias que sobreviveram ao tempo. E é justamente por isso que ainda falamos há mais de 4.000 anos desta história. Pouca gente sabe, mas a epopeia de Gilgamesh influenciou inúmeros temas presentes nas mitologias que nós conhecemos. Portanto, ela apresentou elementos como o grande dilúvio, já falei anteriormente, heróis em busca da imortalidade, a amizade como forma transformadora, a inevitabilidade da morte e a busca pelo sentido de existência. Estes temas continuam presentes tanto em livros como em filmes como em séries até hoje. Gilgamesh começou a sua jornada acreditando que a força era o suficiente para vencer qualquer desafio. Terminou descobrindo que o maior inimigo não era um monstro nem um deus, era a própria imortalidade. Talvez seja exatamente por isso que a sua história continua tão atual. Todos nós, em algum momento, nos perguntamos qual será o nosso legado e o que iremos deixar para as gerações futuras. Portanto, se gostaste deste vídeo, deixa um like, inscreve-te no canal e comenta qual será a próxima figura mitológica ou histórica que irei falar aqui no canal. Até breve!